a gente atualiza o resultado por aqui. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Servopa, 57 anos, o consórcio de quem realiza. Voltamos a falar do Atlético Paranaense com 20 anos do Dalicani, porque o técnico Wesley Carvalho comentou o resultado já em clima de despedida, Vincenzo. É verdade, TT, é verdade. Wesley Carvalho, que não fica para a temporada de 2024, o presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, falou que o Atlético vai buscar um novo treinador para a temporada de 2024. Wesley Carvalho falou em clima de despedida, agradeceu, mas antes ele comentou as chances do Atlético. O Atlético não tem mais chances de se classificar à Copa Libertadores de 2024. Wesley Carvalho projetou esse finalzinho de temporada, esses 2 últimos jogos, e comentou esse fato: o Furacão não vai jogar a Libertadores em 2024. Vamos ouvir o treinador Wesley Carvalho. Tem mais possibilidade de Libertadores, mas nós temos que terminar bem, temos que pensar que chegamos entre os 8 primeiros, principalmente, que o Fluminense está na nossa frente, porque isso nos leva a uma possibilidade de começar a Copa do Brasil ano que vem na terceira fase, e não no início ali, num jogo, naqueles campos que geralmente não são campos bons. A expectativa do clube, dos torcedores, dos atletas, comissão técnica, é um clube como um todo, o Atlético como um todo. Obviamente era chegarmos a uma Libertadores, era conquistar algum título. Quando eu assumi o clube interinamente, isso foi muito bem claro para mim, através do nosso presidente, através do Alexandre, que eu poderia fazer 1, 2 ou 3 jogos, eu poderia fazer até mais jogos. E os motivos, nós tivemos algumas complicações, perdemos alguns jogadores, nós tivemos que nos reinventar durante a competição. Em alguns momentos tivemos êxitos, em outros não fomos tão felizes. Muito tranquilo de que nós tentamos, principalmente eu como treinador, falando da primeira pessoa agora, fiz o máximo para poder contribuir com todos os atletas e dar soluções com os problemas que nós tivemos ao decorrer dos campeonatos. Tá aí o treinador Wesley Carvalho, então, o treinador do Furacão, comenta sobre o que a gente falou bastante nesse primeiro bloco, né? As expectativas do Atlético eram de ir longe na Libertadores, eram de voltar à Libertadores em 2024. O Furacão não conseguiu pelas lesões. O Wesley Carvalho fala que o Atlético até conseguiu se adaptar a essas condições, mesmo assim não conseguiu a vaga na Copa Libertadores. O treinador do Furacão deixa um recado pro torcedor, fala que 2024, como disse Mário Celso Petralha, vai ser melhor do que 2023. Vocês podem ficar tranquilos, porque esse grupo que aí está representando o Atlético, digo de atletas e staff em geral, o clube todo, são homens de muita hombridade, de muito respeito pelo clube. Eles estão tão chateados como o torcedor, creio eu, porque eles também são torcedores do Atlético. Muitos deles formados no clube, muitos deles ainda começando carreira, alguns deles mais velhos que já viveu uma história dentro do clube. Então, assim, vocês podem ficar tranquilos que esses atletas que aí estão vão representar muito bem todos vocês, e não tenha dúvida disso. São homens de muita hombridade, de muito respeito pelo clube, de muita carisma e gratidão pelo que o Atlético sempre fez por eles. Então nós vamos correr, vamos batalhar, vamos ter intensidade, vamos dar o nosso melhor para deixarmos os 2 últimos jogos com uma boa impressão. Tá aí o Wesley Carvalho, então, treinador do Furacão, fala sobre a identificação dos jogadores com o elenco, a identificação dos jogadores com a torcida do Atlético, comenta esses casos de jogadores formados na base. Furacão tem alguns formados na base nesse elenco, né? Tem o Bento e o Léo Link no gol, tem outros na zaga ali como o Vinícius Cauê, que é da base, o Kelvin até ser vendido também é um jogador da base do Atlético, tem jogadores bastante identificados também, o Fernandinho, o Christian, o Pablo, por exemplo, os jogadores que saíram da base do Atlético e permanecem até hoje no clube. E aí jogadores mais identificados, você tem o Thiago Heleno. O Thiago Heleno chegou ao Atlético em 2016. O Vitor Roque é um jogador muito identificado com a torcida pelo status de grande jogador que conseguiu no Atlético. Então jogadores muito identificados. E um dos principais questionamentos da torcida do Atlético era sobre essa identificação, sobre os jogadores honrarem a camisa. A torcida do Atlético cobra a raça em toda partida que é disputada na Arena da Baixada. E cobra também
também a saída do técnico Wesley Carvalho se tornou uma tônica durante os jogos na Arena da Baixada. A cobrança, os gritos de fora estagiário, o técnico Wesley Carvalho falou sobre uma possível continuidade. A gente já conversou sobre isso. Eu perguntei pro Wesley Carvalho na última partida na Arena da Baixada sobre continuidade. Ele ainda disse que não sabia, disse que ninguém havia conversado com ele. Depois o Marcelo Petralha confirmou que Wesley Carvalho não continua. Sobre isso, ele também falou ontem em entrevista coletiva. Como eu disse, muito feliz. Eu sou funcionário do clube, né? Vou estar à disposição do clube, sempre. Desde 2022, fevereiro de 2022, quando aqui cheguei para ser treinador dos aspirantes. Como eu disse, foi um aprendizado muito grande, só tenho a agradecer muito a esse clube. Vou estar à disposição do clube, lógico. O fato de trazer o treinador não muda nada, porque desde o início, como eu mesmo disse, o presidente disse para mim toda sorte, mas que poderia ser 1, 2 ou 3 jogos, ele poderia contratar o treinador, mas se durou 33 jogos, agradecer pela confiança, mas estarei à disposição do clube, e o clube que possivelmente vai decidir, nós vamos conversar, mas eu sei que vai ser contratado o treinador e eu vou estar aqui para poder ajudá-lo na função que eu estou. Aliás, eu nunca fui treinador, vamos dizer assim, oficialmente, né? Sempre foi interino, isso foi muito bem claro para mim. Por isso que eu tenho que agradecer muito esse clube, imensamente, toda a minha vida, porque é mais um clube que me deu oportunidade e me deu enriquecimento como profissional, de poder mostrar o meu trabalho, de poder mostrar todo o meu conteúdo no futebol brasileiro. Então, assim, muito grato ao presidente, a toda a gestão do clube e aos atletas principalmente. Wesley Carvalho fala que nunca foi treinador do clube, volta a repetir essa afirmação, fala: nunca fui treinador, sempre fui o treinador interino, né? O interino na função. E aí ele fala e confirma que o Atlético busca sim um treinador para 2024. A gente já trouxe algumas notícias, a sondagem do Atlético ao Gustavo Alfaro, treinador atualmente da seleção costarriquenha, mas que treinou também o Boca Juniors e a seleção equatoriana. O Fernandinho postou uma foto com o Pep Guardiola. O Atlético não vai atrás do Guardiola, mas o Fernandinho sugeriu o nome do Juan Malilo, que é o auxiliar técnico do Pep Guardiola, a direção do Atlético. Então também é uma possibilidade, é uma sugestão do Fernandinho. O Atlético começa a se movimentar nesse mercado de treinadores. E o técnico Wesley Carvalho, que é auxiliar fixo da comissão do Atlético, vamos ver se continua nessa função para 2024. Ele diz que é funcionário do clube, que não teria problemas em voltar ao ser auxiliar. Ele diz aí então que essa passagem pelo Atlético, pelos 33 jogos que ele teve, vai fazer 35 até o final da temporada, como treinador profissional de um time de elite pela primeira vez na carreira, fala sobre o aprendizado de toda essa passagem. E é possível sonhar em ser um grande treinador, porque quando você tem competência, eu já estou a um longo caminho do futebol, de base, de Vitória, de Palmeiras, e chegou aqui aspirantes. Então, assim, foi uma experiência que até, assim, difícil você expressar em palavras o quanto que isso representou na minha vida como pessoa, como ser humano, né, como profissional, tendo essa oportunidade de fazer grandes jogos, disputar a Libertadores, Copa do Brasil, fazer grandes jogos com grandes treinadores. Então, cara, foi um aprendizado imenso, uma melhora profissionalmente para mim. Eu suguei tudo que fosse possível, tanto dos atletas, tanto do clube, tanto dos adversários. Me tornou um profissional melhor, um treinador melhor. Então é disso que eu vou levar, e meus agradecimentos vai ser eterno a esse grande clube. Daí o Wesley Carvalho, então, ele responde sobre se é possível ser um grande treinador no futuro. Não sei se o Alexandre Senechal concorda comigo, mas eu acho que o Wesley Carvalho pode ser um grande treinador no futuro, porque tem boas ideias, conseguiu mostrar boas ideias em alguns momentos. Dá pra considerar o Wesley azarado nessa passagem? Olha, eu ia falar, olha o Dudu. Olha aí. Olha, Vincenzo. Azarado não. Mas assim, eu acho que o Wesley tem boas ideias. Eu acho que o Wesley é um cara que não tem medo de ousar, por exemplo. Quem que pegaria um time que tem o tal do DNA CAP, jogando no 4-3-3, fazendo aquele estilo com 4 defensores, 3 no meio campo, 2 pontas, um centroavante, 4-2-3-1, né? Entendeu? Felipão, mas assim, com algumas variações, mudou pra 3-6-1. Colocou 2 meias, um centroavante só, abriu mão dos pontas, viraram alas por conta de necessidade e tudo mais. Quem teria essa coragem? Não deu certo.
muito por conta daquilo que a gente comentou no primeiro bloco, questão das lesões, questão também até um pouquinho da falta de experiência do Wesley. Achei ontem que ele mexeu mal, por exemplo, na hora de arrumar o lado esquerdo da defesa, ele trouxe o Christian pra dentro e tirou o Zapelli. Então, se é pra jogar o Christian como meio, deixaria o Zapelli no gramado, por exemplo. Ele colocou o Madison na direita e trouxe o Coelho, né, pra jogar do lado esquerdo, porque o Christian não tava dando conta do ataque do Cruzeiro pelo lado esquerdo na primeira etapa. O Christian muito mal na partida ontem, porque não o Zapelli junto com o Vitor Bueno ainda, né, mantendo os dois jogadores, e aí com a entrada do Vitor Roque, né, na frente já no intervalo. Então, assim, e teve várias alterações durante as partidas que ele fez no comando do Atlético, que foram muito criticadas, inclusive pela torcida. Vaias, gritos de burro e de estagiário se somaram durante a passagem do Wesley agora, principalmente no segundo turno. Então, eu não considero o Wesley um azarado. Eu acho que o contexto não favoreceu o Wesley. A eliminação precoce da Libertadores também, mentalmente, pro Atlético, achei que foi um ponto que... Um baque, né? Que culminou no Atlético perder um pouco de confiança pro restante do campeonato. E mesmo assim, há um mês e meio, o Atlético tava na briga. Tava na briga por Libertadores. O Atlético poderia ter ficado pelo menos na briga pelo G6 até o final do campeonato. E agora 2 rodadas de antecedência, 7 jogos sem vencer, tá matematicamente fora. Esse tom de despedida do Wesley, né, eu vi meio como consternação a fala do Wesley, de um cara que achava que poderia ter entregado mais e não conseguiu. Sabe, uma tristeza, a forma como ele se porta, você vê ele de cabeça baixa respondendo as perguntas. Quem tava no YouTube pôde acompanhar a expressão do técnico do Atlético. E eu acho que esse time do Atlético pode mais, mesmo se não for tão reforçado assim, porque é um elenco ainda muito bom, e se tiver todo mundo 100%, eu acho que é um time pra brigar por coisas grandes de novo ano que vem, só que dessa vez não mais com Wesley Carvalho. A gente tem a participação da Andréa Duarte. Um beijo, mãe. E aí eu faço do comentário dela uma pergunta pra vocês. Se o Wesley tivesse levado o Atlético pra Libertadores, ele teria sido efetivado? Eu acho que não. A tendência é de que não, tá? Se o Wesley Carvalho tivesse vencido a Libertadores, ele talvez seria efetivado pelo Atlético. Mas como ele comenta nas respostas, o Wesley Carvalho sabia desde o início que era um técnico interino e que tinha essa possibilidade dele não ser efetivado, como não será. E pelos resultados, o Wesley Carvalho não vai ser efetivado pelo Atlético. Claro, se ele tivesse conseguido a Copa Libertadores, chegar à Copa Libertadores, talvez fosse uma situação a se pensar. Mas pela tendência que a gente ouve também dentro do clube, o Wesley Carvalho não era tão bem visto assim para ser efetivado, mesmo com o 6º ou 5º colocado, por exemplo. Se fosse pra pré, né? E você sabe que a dona Andréa Duarte é uma inspiração, né? Que os comentários dela são ótimos. Então eu tô aprendendo muito com ela pra essa minha nova função. E eu fiquei feliz aqui. Que ela falou ontem que na transmissão que eu não estava, ela ficou pedindo like pra turma. Ficou, né? Fez o meu papel. Um beijo, Andréa. Muitas participações da torcida atleticana por aqui. O Luciano Rezende. O ano de muitas contusões e desfalques. O Atlético exercitou bem e o Wesley exercitou bem e evoluiu como técnico diante das várias alterações que teve que fazer. Foi bem, na opinião dele. Eu não sei se foi bem porque os resultados do Atlético são decepcionantes, mas em alguns momentos deu pra ver bons valores na passagem do Wesley Carvalho. E aí, um dos bons valores é a potencialização de jogadores. A melhor fase do Vitor Roque na carreira foi com o Wesley Carvalho, não foi com o Felipão no ano passado, foi com o Wesley Carvalho. A melhor fase do Kelvin pelo Atlético foi com o Wesley Carvalho. O Kaká chega no Atlético e é potencializado por um esquema que faz o Kaká ser um atacante pela direita, um zagueiro, claro, mas que vira quase um lateral direito e que em momentos vai ao fundo para tentar algumas jogadas. O Wesley Carvalho conseguiu achar boas opções, como o Christian também, que foi na sua melhor fase pelo Atlético com o Wesley Carvalho, e tantos outros jogadores. O Wesley Carvalho comenta 2 jogadores que também foram potencializados, o Bento e o Vitor Roque. O Bento ontem com um grande jogo, e o Wesley Carvalho elogiou bastante aí a partida do goleiro do Atlético. Então, dos 3 maiores goleiros do país nesse momento, na atualidade, e ainda é um garoto, tem muito ainda a evoluir, e dizem que goleiro quanto mais velho, melhor. Então ele tem uma longa trajetória aí, é um goleiro que vai nos dar muitas alegrias aí na seleção brasileira. E o Wesley Carvalho também comentou sobre o Vitor Roque, os 2 destaques da partida do Atlético. O Bento muito bem,
defendendo o pênalti, como falamos aí no primeiro bloco também, com um índice muito bom, né? 25% quase de aproveitamento nas cobranças de pênalti, um aproveitamento alto, e o Atlético só sofreu 3 gols de pênalti no Campeonato Brasileiro, em 6 batidos. O Bento tem 2 defesas, o Léo Link tem 1 defesa. Outro destaque, o Vitor Roque voltou a fazer gols depois de 89 dias pelo Atlético. Quase 3 meses sem marcar, o Vitor Roque, que passou por um período de lesão, mais de 2 meses em recuperação, estava há quase 3 meses exatos sem marcar um gol, voltou a marcar ontem, e o Wesley Carvalho comenta a situação do Vitor Roque em coletiva de imprensa. Roque é um jogador especial e muita potência, apesar de não estar recuperado totalmente. Você vê que ele ainda sente ainda, condicionado fisicamente também, ele não consegue ter o mesmo rendimento de performance, de aguentar fazer várias ações uma atrás da outra, coisa que ele fazia normalmente. Mas também temos que parabenizá-lo pela entrega e o respeito que ele tem ao Clube Atlético Paranaense, mesmo na situação que ele está querendo ir para o jogo, está querendo contribuir. Nós colocamos ele já no intervalo. Sinceramente, ele ainda não está apto para isso, mas a entrega deles faz a superação, e isso que eu tenho que parabenizar esse grupo. E o Wesley Carvalho então fala que o Vitor Roque não tá 100% para entrar em campo pelo Atlético, não devia nem ter jogado os 45 minutos, segundo o treinador do Furacão, mas pela necessidade o Vitor Roque foi utilizado e deve ser jogador do Barcelona já em janeiro. O Barcelona que conseguiu aí a liberação da La Liga para utilizar parte do salário do Gavi, que se lesionou, teve uma lesão séria, no salário do Vitor Roque, parte do teto salarial para incorporar o Vitor Roque ao elenco do Barcelona. Então o clube catalão deve contar sim com o Vitor Roque em janeiro. Vitor Roque que pode fazer a sua despedida do Atlético no final de semana contra o Santos, né? O último jogo, pelo menos a despedida do torcedor do Atlético na Arena da Baixada. Vitor Roque deve se despedir do torcedor na Arena da Baixada contra o Santos, deve ser o jogador do Barcelona em janeiro. Essa situação ainda não tá 100% definida, o Barcelona ainda espera que 2023 acabe para aí sim avaliar toda essa situação, toda essa inscrição do Vitor Roque, mas fato é que o Vitor Roque deve sim jogar no Barcelona a partir de janeiro de 2024. Eu até ia fazer esse comentário no bloco anterior, que eu acho que o que ficou de positivo do empate ontem, Atlético e Cruzeiro, foi a espetacular atuação do Bento. Sim. E o fato de ver o Vitor Roque voltar bem fazendo gol. Não é por nada, TT. Na hora que saiu o pênalti, o Bruno Rodrigues começou a respirar fundo, respirou fundo 85 vezes. Eu e o Vintes, a gente se olhou. O Bento vai pegar. Eu puxei assim, tirei do microfone pra olhar pra ele assim e falar: o Bento vai pegar. Na hora que eu ia falar, ele me olhou: o Bento vai pegar. Vai pegar. Cara, a gente tava com a impressão clara de que o Bento ia pegar mais um pênalti. Não sabe aquelas coisas que não se explicam? Só uma impressão. E até comentei na jornada esportiva ontem com o Elísio. Sabe quando o cara também fica respirando muito fundo, fica com aquele olho arregalado, com aquela cara de que vai perder o pênalti? O Bruno Rodrigues já também demonstra assim pro goleiro o nervosismo, né? Isso acho que já é um ponto positivo. E o Bento, que ontem foi mais uma vez escolhido o PAN da partida, a gente vai fazer o levantamento, mas eu acho que o Bento é o PAN dos PANs de 2023. Eu tenho certeza o que Bento é o melhor jogador do Atlético na temporada de 2023? Sim. É pra se pensar. Sim. Ele está entre. Claro, aí tem o Vitor Roque que perde um tempo por lesão. Só porque o Vitor Roque machucou, eu acho. E o Fernandinho também machucou, mas eu acho que o Bento jogou mais. No final de temporada, né, fisicamente. Mas o Bento tem muitos resultados na conta dele. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores na Arena da Baixada é um jogo inteiro na conta do Bento. O Atlético faz o gol com o Vitor Roque, é verdade. O Atlético faz o gol com o Terans depois de pênalti, mas o Bento tem muitas defesas importantes e uma nos acréscimos no último minuto. Então é um dos exemplos. Claro, Bento contra o Bahia, lá em Salvador, 1-1. A defesa dele no último minuto do jogo também salva o Atlético de tomar o que seria o segundo gol do Bahia. Então o Bento tem muitos resultados na conta dele. Pra mim, aí tem que pensar um pouquinho melhor também, mas pro final do ano a gente faz de novo essa votação. Mas pra mim, o Bento, pelo menos entre os 2 melhores, ele tá com certeza. O Bento tem uma falha beira o bizarro contra o Corinthians, né? Aquilo, parece que ele já tá indo pra bola já pensando na reposição, né? E aí vai pegar, escapou e aí não tem como voltar. Mas a temporada do Bento de novo é muito boa, né? E eu acho que a gente tá vendo aí as últimas, viu, do Bento.
Por tudo que aconteceu, pela vontade dele de jogar na Europa, pelo interesse do futebol europeu, e parece que a Inter de Milão vem forte aí, mesmo não tendo nada hoje. Sim. É um nome que continua sendo veiculado lá na mídia, na imprensa italiana. Eu imagino que o Bento não passa de julho aqui como jogador do Atlético. Mais participações da torcida atleticana por aqui. O Johnny, se o Atlético não encontrar um técnico estrangeiro, teria que buscar um treinador aqui mesmo. O Rogério Coelho, dizendo que mais do que qualquer fator tático ou técnico, ele acha que a maior falha do Wesley Carvalho foi não ter conseguido motivar os jogadores. A atitude dos jogadores mostra isso, pelo menos. Você achou, Vincenzo, que vocês acham que o Wesley não conseguiu? Tem um exemplo muito claro da coletiva do Thiago Heleno, se não me engano, depois da partida contra o Atlético Mineiro na Arena da Baixada, que é 1-1 aquele jogo. O Thiago Heleno, em 10 respostas que ele deu naquela coletiva, em 9 ele falou da eliminação na Copa Libertadores. Isso um mês depois da eliminação do Atlético na Copa Libertadores. Mas daí a eliminação da Libertadores eu não ponho somente na culpa do Wesley, né, Não, Vincenzo? eu também não. É a culpa do grupo todo. Com certeza. E como o Ale falou agora há pouco, o time sentiu